Meus queridos, graça e paz, boa noite a todos. E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, hoje e para sempre, amém? Todos estão bem? Tudo tranquilo? Amém. Glória a Jesus. Nós hoje estamos aqui encerrando o capítulo 6, cuja mensagem principal desse capítulo é jugo desigual. Será se tudo que você entendia sobre jugo desigual e usava esse texto estava certo? Será se você entendia jugo desigual da forma correta? Tomara que... Ei, irmã Silvana, será o que a gente fala sobre jugo desigual? Está certinho à luz da Bíblia? A gente coloca no rumo certo? Interessante que o último trecho do capítulo 6 de 2 aos Coríntios vai falar sobre jugo desigual. Então nós iremos sair daqui em nome de Jesus, entendendo exatamente o que Paulo está ensinando sobre jugo desigual e a gente vai poder se comprovar se ele está falando aqui de jugo desigual é sobre casamento, né? É quando a gente usa esse texto, 99, quase não vou dizer 100%, né? Mas 99,99999 dos crentes usa esse texto, jugo desigual, relacionado a casamento. Será se é? Será, Ananda? Talvez seja. Mas vamos ler o texto, né? Então nós ficamos para fechar aqui o capítulo 6. Então preparem a sua Bíblia aberta, sua caneta, né? Bruninho já está ali preparado. Ele foi buscar, acho que um manual ali de teologia no carro. Um dicionário, alguma coisa assim. A partir do 14, tá? Vamos lá. Começa assim, ó. Não se ponha em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como disse Deus. Habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei. E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esticando só mais um pouquinho. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Amém? Senhor bendito, tenha misericórdia de nós e sob a tua misericórdia e pelo poder da tua graça soberana, Deus, que o Senhor esteja colocando, Deus, nossas mentes, nossos corações também subjugados à ação do teu Espírito, para que saiamos daqui, Deus, com nosso coração aquecido, incendiado pela tua palavra, pela compreensão da tua palavra. Nos ajude e nos dê essa bênção nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Não vou ter meu pedestal e ninguém ofertou um microfone, como eu não sei nem o nome daqueles que até agora ninguém ofertou, então vou ter que controlar aqui meu
meu modo expressivo, né? Então vamos lá. Na semana passada, vocês vão lembrar que nós vimos que Paulo faz a defesa do seu ministério. Todos estão aqui, lembram? Paulo está se defendendo do ministério. Defendendo de quem? Quem lembra? Dos chamados judaizantes, que são líderes religiosos, mestres, falsos mestres, chegaram em Coríntio se apresentando como mestres e começaram a ensinar um monte de heresias, um monte de coisas contrárias ao evangelho que Paulo tinha ensinado e que Paulo tinha discipulado aquela igreja. Eles eram judeus, a igreja de Corinto tem uma predominância muito grande de judeus, e esses judeus chegaram lá em Corinto dizendo que para que os crentes lá de Coríntios, que não eram judeus legítimos, porque eles eram gregos e não eram judeus, mas agora eles eram cristãos, eles eram crentes em Jesus. E esses judeus chegaram lá dizendo que para eles serem crentes de verdade, completo, eles precisavam crer e viver a lei de Moisés. Porque só esse evangelho da graça que Paulo tinha ensinado não era suficiente. Para eles serem crentes completos, eles precisavam seguir a lei de Moisés, que eram a circuncisão, as festas e todos os rituais da lei que eles ensinavam. Sem isso, eles diziam: vocês não vão para o céu, não são de Deus. Então esse era o ensinamento que eles estavam implementando lá. E aí, para que eles tivessem êxito e conseguissem catequizar a igreja, eles então precisavam derrubar toda a autoridade de Paulo, porque Paulo plantou aquela igreja, ensinou ela durante anos sobre o evangelho da graça. A graça é suficiente. O sacrifício de Jesus é suficiente. Jesus, ele é maior do que a lei, ele veio cumprir a lei e encerrá-la, para que a graça, onde abundou o pecado, que a lei não conseguiu resolver, a superabundância da graça resolveu. Então, Paulo ensinou a igreja durante anos, exatamente em cima desse evangelho, o evangelho da graça, o evangelho a partir do perdão dos pecados, a partir do sacrifício de Jesus. Aí eles disseram: não, isso aí não é assim não. Esse Paulo, ele é louco, inclusive aí eles vieram aqueles argumentos que a gente já falou aqui. Eles tinham vários argumentos, que Paulo era louco, que Paulo ele plantava essas igrejas por causa de questões financeiras, para ter lucro, dinheiro. Por isso que para fazer lembrar que é para a igreja de Corinto que Paulo diz: olha, eu fiz questão de não receber salário de vocês. Aí tem gente que fica: os pastores hoje são tudo mercenários. Lá na época da Bíblia, o pastor não recebia dinheiro. Olha o exemplo de Paulo. Só em Corinto que Paulo fala isso, que ele preferiu trabalhar na profissão dele de construir tenda. Por quê? Porque um dos argumentos que ele estava usando para derrubar a reputação e a autoridade de Paulo era exatamente porque diziam que Paulo plantava as igrejas por intenção, motivação financeira. Então, Paulo, por discernimento, ele prefere não receber dinheiro da igreja durante seu ministério. Mas é o próprio Paulo que vai dizer: todo trabalhador é digno do seu salário. Exatamente defendendo isso, que é uma graça que Deus está estabelecendo na vida da igreja e daquele que ele chamava para o ministério. Enfim, outro argumento que eles diziam, porque Paulo, tentando derrubar a autoridade de Paulo, é que Paulo não tinha carta de recomendação de ninguém. Ele estava plantando igrejas sem ser avalizado por ninguém. E Paulo escreve nos capítulos anteriores, lembra? Tem um dos capítulos que Paulo vai falar que ele é a carta de Cristo, somos nós, que ele não precisava de carta. Os membros,
os próprios coríntios, eles eram testemunhas do zelo com que ele servia a Deus, com que ele se esmerou para plantar aquela igreja e para ensinar. Eles eram testemunha do caráter ilibado de Paulo. Paulo usa esses argumentos, né, para confrontá-lo. Então, Paulo está aqui defendendo essas aberrações, né, essas mentiras que eles inventavam acerca dele. E aí, nós já vimos que já no capítulo 5, nós vimos que Paulo, para se defender disso, ele diz que o ministério dele é motivado ele traz 3 motivações pelas quais ele se baseava, pelas quais baseava o ministério dele junto aos coríntios, né? O ministério dele é em Cristo. O primeiro, ele diz que ele era movido pelo temor de Cristo, lembra? Ele dizia porque o Cristo é o Senhor e juiz de todos. Ele diz que outro é porque ele era constrangido pelo amor de Cristo, porque Cristo morreu por todos. E ele entende que se Cristo morreu por todos e morreu por ele também, e teve jeito para ele foi liberto, todas as pessoas também poderiam ter esse privilégio, todas as pessoas deveriam ouvir esse evangelho, porque Paulo vai dizer no capítulo 5, porque se, lá em Romanos ele diz isso, se todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então tem possibilidades das pessoas também se converterem, serem libertos e salvos por Jesus, porque ele disse: teve jeito para ele, tem jeito para todos, porque ele morreu por todos. Então o amor de Cristo por ele constrangia ele ele não podia ficar parado vendo pessoas indo para o inferno, sendo que ele foi alcançado por esse amor. Agora, o que impulsionava ele era exatamente esse amor que levava ele para falar do amor de Jesus para outras pessoas. Então, em cima disso, era que ele não se esmerava em plantar a igreja para todo lado, e onde Deus mandava, ele ia, desbravava. E a outra motivação é que ele diz que ele conhecia Cristo a partir de agora de forma diferente. Paulo, então, com a conversão, ele ganhou uma cosmovisão diferente, uma visão nova. Ele disse ele mesmo, por isso que ele diz lá no capítulo 5, capítulo 16, ele diz: a partir de agora, não devemos mais ver as pessoas do ponto de vista humano. Por que nos 17? Por quê, Gabi, se alguém está em Cristo, ele já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. O poder de Deus renovou, transformou essa pessoa. Ainda que na realidade ele ainda tenha os defeitos, mas isso, pela perspectiva de Deus, é como devemos olhar as pessoas. Não devemos mais olhar pelos fracassos delas, pelos pecados dela, pela natureza humana, inclinações humanas. Porque se ela está em Cristo, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, porque agora ela é uma nova criação de Deus. Paulo diz que essa visão fazia com que ele se esmerasse para levar o evangelho. Então essas eram as 3 motivações que Paulo cita no capítulo 5. E em cima dessas 3 motivações, ele faz 3 apelos. Estou só recapitulando, tá? Só recapitulando, porque eu sei que vocês não esquecem fácil as coisas. Ele faz 3 apelos. Que eles se reconciliassem com Deus. A partir disso, ele diz: portanto, se reconciliem com o Senhor. E aí ele diz por quê? Porque ele diz que em Cristo agora nós recebemos o ministério da reconciliação. Lembra no final do capítulo 5? Então, 3 apelos. Um é: reconciliem-se com Deus. O outro é que eles se reconciliassem com ele, Paulo, lembra? Que eles recebessem, Paulo, que foi na semana passada, Paulo está fazendo esse apelo para que até do versículo 3 até o versículo 13, Paulo vai dizer para eles: olha, se reconciliem comigo. E ele vai explicar. Ele vai explicar por que ele vai
Por que ele, no final, ele diz, olha, vocês estão sendo enganados, vocês precisam abrir os olhos de vocês, abre o coração de vocês. Todo o sofrimento que eu passei por amor de vocês. As acusações, as privações, os sofrimentos que eu passei pelo amor do Evangelho, pelo amor a Cristo. Então, inclusive, lembra que os fariseus lá, os judaizantes, diziam que Paulo não era homem de Deus, não, porque, lembra? Porque ele só atraía desgraça. Para onde ele ia, era sofrimento, ele era açoitado, ele era preso. Aí eles diziam assim, ó, a prova é que esse homem não é de Deus, olha o sofrimento que ele passa. E Paulo vai dizer, não, o sofrimento que eu passei, as privações e as prisões, os açoites, foi por amor a Cristo. E ele diz assim, as provações que passamos nessa vida para aquele que está em Cristo, não chega nem perto, nem de longe, se compara à alegria que teremos na glória eterna. Então, Paulo tem essa consciência. E aí ele vai dizer que então por isso ele sofria, mas agora ele está dizendo, por isso eu sofri tanto para que vocês fossem gerados no Espírito Santo. E Paulo vai dizer assim, se vocês me recebam, abre o coração de vocês para mim, porque apesar de todas as afrontas de vocês, meu coração está aberto para vocês, nunca se fechou. Eu que gerei vocês na fé, eu que tive a dores de parto de vocês, então abre o coração de vocês para mim, vamos nos reconciliar. Isso foi assim que Paulo encerra o versículo 13 do capítulo 6. E o último apelo que ele faz, que é o que nós vamos fazer agora, é que ele vai dizer assim, ó, o último apelo agora que ele fala é, eles deveriam rejeitar os falsos profetas, ou seja, expulsar os falsos profetas do meio deles. Por isso que ele começa dizendo como? Não se ponha em julgo desigual com os descrentes. É assim que ele começa. No seu argumento, na sua exortação para a igreja, para que eles rejeitassem, mandassem embora aqueles falsos profetas que tinham deturpado, revirado a igreja, gerando tantas confusões e tantos problemas, inclusive problemas com o próprio Paulo, colocando a igreja contra o pastor dela. Então, Paulo diz assim, esses aí são descrentes. Inclusive, aqui ele está dizendo descrente, mas lá no capítulo 11 ele vai chamar de anjos do diabo. Então, ele começa dizendo, não se põe em julgo desigual com os não crentes, pois aí ele faz uma série de perguntas retóricas para justificar a sua exortação. Mas o que é para a gente começar a entender? O que é incrédulo? Quem é o descrente? Que Paulo está dizendo aqui para a gente poder entender a questão do julgo desigual, tá? Presta atenção. Então, na linguagem bíblica, o incrédulo ou descrente diz de uma pessoa que não crê em Jesus como Senhor e Salvador, ou de alguém que não crê no Evangelho conforme a doutrina dos apóstolos, conforme está ensinando nas Escrituras, nos Evangelhos. Então, alguém, por exemplo, um próprio exemplo é no próprio judaizantes, que eles diziam que eles não criam naquele Evangelho da graça, por isso que eles estavam acrescentando ainda os preceitos da lei para completar, porque senão só o Evangelho da graça era insuficiente para a salvação. Então, essas pessoas Paulo chama de descrente, de incrédulo. E aí, mas então o que Paulo está ensinando aqui? Existe, sobre a questão do julgo desigual, assim, 3 interpretações que a gente vai entender aqui à luz da própria Bíblia, né, do próprio texto. Uma interpretação que dá para julgo desigual é que os crentes não tivessem vivência com aquelas pessoas que se diziam crentes. Presta atenção. O que é o julgo desigual? É vivência, é associação, alguma relação de intimidade ou de vivência mesmo com pessoas que se dizem crentes, mas agem como descrentes. Pastor, como assim? É isso que vai...
Isso, Paulo já falava disso, isso que ele está falando aqui, ele só está fazendo referência ao que ele falou lá na primeira carta, no capítulo 5. Quer ver? Abre lá, capítulo 5, versículo... É rapidinho, está bem pertinho, então. 1 Coríntios, capítulo 5, do versículo 9 em diante, ele vai dizer assim, ó. Já lhes disse por carta, ou seja, carta anterior a essa, inclusive, que é uma das que não entraram no cano, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos deste mundo, nem aos ladrões deste mundo, ou aos idólatras deste mundo. Porque se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer um que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Ou seja, não deve ter intimidade alguma, levar para tua casa. Então, Paulo, o que Paulo está dizendo? Que o julgo desigual não é com alguém que é do mundo, que nunca recebeu Jesus, que está lá, mas a gente sabe que ele é avarento, que ele está todo desregrado. Aquela não crente mesmo, assim, que nunca aceitou Jesus. Paulo diz que esses aí, não, esse aí a gente não tem como não associar, porque senão a gente teria que ser arrebatado, né? A gente vai ter relação com ele. O que ele está dizendo é que você não pode ter relação. O julgo desigual é quando você está em associação, em alguma relação, alguma vivência com pessoas que se dizem crentes, mas vivem. Isso é pesado. Pesado e é contra até a nossa cultura. A mentalidade com que nós somos forjados foi diferente. Quantas vezes eu e você não já ouvimos pessoa dizer, eu já ouvi um pastor pregando numa grande cruzada dizendo assim, olha, aqui você que é membro dessa igreja, você está proibido de ter amizade com pessoas do mundo, com não crente. Porque qual o argumento que ele vai dizer? Porque a Bíblia diz que não devemos nos pôr, hein? Mas é disso que Paulo está falando? A Bíblia explica a própria Bíblia, gente. O julgo desigual que Paulo está dizendo é você ter associação, vivência, ser amiguinho, intimidade, levar para comer, para dormir na tua casa. Crentes que se dizem crentes, mas vivem como se fossem descrentes, na desordem, na imoralidade, e tudo, avarento, mentiroso, sei lá o que, tudo mais. E agora? Isso aqui é uma desconstrução. Tem mais. Não se empolgue ainda. Não tem mais. Ele diz, a outra interpretação diz que o julgo desigual é que os crentes não participassem. Aí Paulo está falando mesmo diretamente do contexto de Corinto, né, das festas pagãs que eram realizadas lá na cidade de Corinto, que tinha oferenda aos ídolos, tinha até os rituais de sexo público, as oferendas, as comidas. Ele fala inclusive isso lá em primeira carta aos Coríntios. Quem lembra que a gente falou desse tema sobre... E aí um bocado de gente denunciou aí de ter comido bombom de São Cosme e Damião e tal, confessou logo o pecado. Teve uma série de confissão aqui nesse dia, você lembra? Lembra, Zezé? Paulo tá dizendo... O que Paulo está dizendo aqui? Está reforçando o que a gente aprendeu lá, ó. Vocês não devem participar dessa festa de São Cosme e Damião, porque isso são festas oferecidas a ídolos pagãos. Isso é uma outra versão, entendimento de julgo desigual. Aí a pessoa, o crente diz que não quer fazer amizade com o não crente, mas está lá na festa de Damião. Não, mas eu orei, agradeci a Deus o bombom antes de comer.
e participando da festa. Participando da festa lá, está em julgo. Paulo disse: isso aqui é julgo desigual, é isso. Tem mais, não se empolgue. Ele diz que julgo desigual é o que os crentes não se associassem de forma alguma com os falsos profetas, com falsos mestres que tinham se infiltrado na igreja. Aí ele vai fazer uma alusão a todo o movimento de falso ensino. Ah, pastor, desde a gente está livre. Será? E os canais de YouTube que você segue, dá like, manda superchat, o cara que está pregando lá só heresia, está pregando um evangelho distorcido e crente está dando like. Você não está em associação com um falso profeta desse? Será se não está? Então, trazendo para o texto, Paulo, a terceira, que é essa última aqui, associação com os falsos profetas, é exatamente essa. Essa é o âmago, a essência do que Paulo está ensinando. Que julgo desigual é você ter qualquer relação com falso profeta, com falso mestre, pessoas que se filtram na igreja, pregando um outro evangelho, deturpando o evangelho, deturpando a doutrina bíblica. E ele está dizendo: com essas pessoas você não deve ter nenhuma relação, não deve levar para casa, não deve dar púlpito, não deve deixar pregar, não deve deixar aconselhar, não deve nada. Inclusive ele diz assim: manda eles embora daí. Por quê? O argumento de Paulo: você está se associando, tendo qualquer associação com essa pessoa, você está em julgo desigual, né? Então Paulo está proibindo qualquer relação com esses falsos mestres, fazendo aplicação ao julgo desigual. O que nós podemos agora? Vamos compreender a questão do julgo desigual a nível de princípio, né? De princípio, que é a aplicação prática para a nossa vida. Por que Paulo está, inclusive, esse é um princípio, é um princípio importante da fé cristã, da doutrina cristã, sadia para a igreja. Quando Paulo está falando aqui de julgo desigual, é qualquer associação que, por exemplo, que coloca a fé do crente em risco. Porque ele está proibindo, e Paulo está fundamentando isso nas Escrituras, inclusive usando o Antigo Testamento. Eu vou já chegar lá, vou já usar os textos que ele está usando aqui. Ele está dizendo que o julgo desigual é qualquer vivência, qualquer associação, sociedade ou ligação ou relação que coloca a fé do crente em risco. Então, ou a vida do crente em risco, ou até que vai levar ele a ter grandes prejuízos. Então, isso pode ser qualquer sociedade do crente com pessoas que, por exemplo, que não validam os valores cristãos, que não levam a sério os princípios morais e éticos. Qualquer associação com essa pessoa que te liga a ela vai ser julgo desigual, porque está colocando a tua fé em risco, a tua vida em risco, o teu testemunho em risco. É por isso que ele proíbe aqui o julgo desigual. Porque qual que é a ideia de julgo aqui? Você vai lembrar que você já ouviu essa explicação aqui. É a mesma palavra que Jesus, quando Jesus diz assim: ó, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Lembra? O que ele vai dizer depois? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo aqui, para quem é da Baixada, né? Quem é da Baixada? Quem é do interior? Não aparece ninguém agora. Agora é tudo gente da cidade. Quem é do interior vai lembrar exatamente o que é jugo, né? Quem já ouviu falar de canga do boi? O jugo é aquele equipamento,
aquela canga, que era a canga, né? Botava, era uma peça só de madeira ou de ferro, mas no interior é de madeira. E aqui botava. A Amanda tá dando tutorial ali para Gabriel. Esse menino da cidade não sabe o que é canga. Botava a peça de madeira aqui, ó. E aquilo onde botava o pescoço do animal. Botava aqui um do lado do outro. Agora passava ali a corda, né? Os dois agora eles teriam que puxar a carroça, ou na época bíblica, o arado. O arado ele era puxado por dois animais, debaixo eles presos, né, a uma canga. Então eles tinham que puxar juntos aquilo ali. Aqui, né? Pronto. Isso é importado do interior para a cidade, isso aí, viu? É meio inovador, teu tio. Isso é importado do interior. Qual era o problema quando você botava da canga? Por isso que tinha que equacionar bem, ver quais eram os animais que você ia colocar. Paulo, gente, é maravilhoso. Abre lá em Levítico 19:19. Porque o que Paulo vai usar, aí ele vai dizer, ó. Levítico 19:19 é o que Paulo vai usar aqui nas perguntas retóricas que ele faz. Acharam aí? Obedeçam as minhas leis, não cruzem diferentes espécies de animais, não plantem duas espécies de semente na sua lavoura, não use roupas feitas com dois tipos de tecido. Gente, se eu fosse crente na época, eu ia dizer, mamãe, a senhora está em pecado, não faça isso. Gente, mas eu não tive esse argumento. Por isso que eu usei calção de tudo quanto era tecido. Mãe fazia os calções era de um pano, outro de outro. E a gente não tinha dinheiro para comprar roupa nova, usava calção de vários. E mãe, se eu tivesse, mãe, isso aqui é pecado, tá aqui, senhor. Evitava as vergonhas de andar com calção. As meninas que na época não usavam vestido, né? De um tecido que sobrava. Aí a mãe costurava, fazia um velho vestido com tudo enquanto era cor, né? Hoje tá. Hoje qual é o nome aí? Tem um nome para isso, né? Mas naquela época era por necessidade. Mas, olha, tem um princípio bíblico aqui no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, e Paulo, gente com muita inteligência e iluminação e inspiração, ele está usando a própria lei para fundamentar a sua exortação para a igreja. Porque ele está provando por que eles não podiam estar em associação com aqueles falsos mestres. Ele vai dizer, olha, e aí não use, olha que ele vai dizer de novo, Deuteronômio, só mais esse texto, Deuteronômio 22, de 9 a 11, Deuteronômio está dizendo quase a mesma coisa de Levítico, porque Deuteronômio é isso, Deuteronômio a palavra Deuteronômio chama repetição do que já foi dito, por isso que Deuteronômio você vai ver, ele repete as leis que está lá em Êxodo e Levítico, viu? Deuteronômio 22, de 9 a 11. Não plantem dois tipos de semente em sua vinha. Se o fizerem, tanta semente que plantarem como fruto da vinha estarão contaminados. 10. Não arem a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. E vai dizer mais. Não usem as roupas de lã e de linho misturado no mesmo tecido. Fazendo a mesma coisa de Levítico, só que ele acrescenta a explicação do jugo. Não use de animais diferentes. Primeira coisa do jugo desigual, queridos. Presta atenção aqui, Primeira coisa do jugo desigual. Sempre o prejuízo vai ser para a parte mais fraca. Quantas pessoas você conhece que eram crentes, que se associaram com o que a Bíblia chama de má companhia?
foram lá induzir para uma companhia por ali, não, porque meu amigo não sei o quê. E aí foi para onde? O final qual foi? Porque no julgo desigual, sempre o prejuízo é para a parte mais fraca. E Paulo está usando exatamente julgo desigual por causa desse entendimento. Porque Paulo está entendendo que se os coríntios não abrissem os olhos e se associassem com aqueles mestres, eles iam passar o rolo por cima deles, eles faziam um estrago enorme no meio da igreja. O julgo desigual numa sociedade de homens, pessoas crentes, de caráter libado, nome limpo, que faz sociedade mesmo, empresa, com pessoas que têm do caráter de corrupto, não está nem aí, ele quer, os fins justificam o meio. No final da sociedade já não vai dar certo, porque é julgo desigual, não vai dar certo. E no final, quem leva a pior? Na hora que dá uma M, sobra para quem? Quem tem mais a perder? Então, o que Paulo argumenta junto com os crentes de Coríntios é que, com essa citação, inclusive ele usa a lei, né? É que os ensinos daqueles falsos mestres, eles eram incompatíveis com o evangelho da graça. Era tecidos diferentes, era bois diferentes na mesma canga. Inclusive, uma das interpretações que Jesus, do texto lá de Mateus 11, que Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que diz, meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele está dizendo assim, olha, tire o teu pescoço desse jugo da lei pesado, desse preceito que os escribas, os fariseus, que eles colocam sobre vocês, que eles mesmos não conseguem, não se submetem nem a uma vírgula deles, mas eles carregam de leis, de preceitos sobre os judeus, sobre o povo. Abandona esse jugo dessa religiosidade, dessa religião fundamentada em tradições humanas. E vem, coloca o teu pescoço debaixo do meu ensino. Porque o meu jugo, Jesus está dizendo, ó, submeta o teu pescocinho debaixo do meu ensino. Eu vou tornar a tua caminhada e a tua missão mais leve. Tem várias coisas que a gente pode entender daí. Ele está dizendo, ó, venha para mim porque eu sou igual. Eu sou igual. A Bíblia diz que nós somos filhos como ele. A única diferença é que ele é o irmão mais velho, mas agora o convite é para quem é filho de Deus. Os filhos de Deus não podem submeter seu pescoço, sua mente, seu coração para religião balizada em tradições humanas. Porque o lugar dele é aqui, ó, debaixo do jugo de Jesus. Só uma deixa. É outra pregação que eu vou fazer. Então, Paulo, ele vai agora fazer 5 perguntas retóricas. 5 perguntas retóricas para justificar a sua exortação. A resposta para 5 perguntas é óbvio, é sempre nenhuma, né? É sempre não, ó. Qual a primeira pergunta que ele vai fazer? A pergunta que ele vai fazer, a primeira. Pois que tem em comum a justiça e a maldade? É uma. Ou seja, nenhuma, né? A resposta. Que comunhão pode ter a luz com as trevas? Nenhuma. Que harmonia entre Cristo e Belial? Nenhuma. Que há de comum entre o crente e o descrente? Nenhuma. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Nenhuma. Porque ele vai dizer, já somos santuários do Deus vivo. O que Paulo está dizendo é que não há acordo entre a justiça de Deus, ou seja, em que já foi justificado, ou seja, vive como justo, e com a maldade, né? Com a mente mal, movida pelo mal, né? Ainda presa no mal, no pecado. Ele está dizendo também que não tem nenhuma comunhão entre luz e trevas,
que nunca haverá harmonia entre Cristo e Belial, ou seja, o maligno. Belial aqui vem do termo Beliar, que é significado de maligno, né? Então ele está dizendo não há harmonia. Harmonia no sentido de musical mesmo, né? De sinfonia. Então não há esses dois instrumentos não vão, é como se esses instrumentos nunca vão se harmonizar na música. É mais ou menos isso. Não tem sinfonia, sintonia, nem sinfonia entre Cristo e Belial. E nunca haverá união, ou seja, nunca entre o crente e o incrédulo, porque o incrédulo nunca vai fazer parte. O crente também nunca vai fazer parte. Aí ele está falando do incrédulo mesmo, diretamente com os falsos profetas, né? No caso aqui. E não haverá nunca ligação entre o templo de Deus e os ídolos, ou seja, as heresias, a idolatria, nunca farão parte. Porque Paulo, inclusive, termina dizendo, encerrando a série de perguntas retóricas, dizendo que, porque agora o templo, que era onde se fazia o sacrifício pelo pecado, que era o santo do santo, é o santo do santo que Paulo está se referindo aqui, que é onde estava a habitação de Deus, né? E só o sumo sacerdote ia lá para fazer o sacrifício, né? Pelos pecados, pela propiciação para a remissão dos pecados. Isso era de tempo em tempo, era no tempo do Oquipu, que chamava no Antigo Testamento. E aí Paulo está dizendo que esse templo onde estava a presença de Deus, onde Deus habitava, ele diz que não há associação disso com o mal, né? com os ídolos, com a idolatria. E aí Paulo vai dizer, ó, hoje o templo da habitação de Deus é o nosso corpo. Então não há como associar o nosso corpo a qualquer manifestação idólatra ou associação com ídolos. Não há como. E aí depois ele vai terminar fazendo a citação de Levítico 26, 11 e 12, fundamentando o que eles deveriam fazer, né? Quando ele diz, habitarei com eles e entre eles andarei, serei seu Deus e eles serão o meu povo. Então ele está aqui citando Levítico 26, 11 e 12, ou seja, o povo precisava exatamente abandonar toda e qualquer associação com ídolos pagãos. E quando isso acontecesse, dizer, eu habitarei com eles. Deus, se vocês andarem com ídolos, a presença de Deus não andaria com o povo. A gente vai ver isso, né, no Antigo Testamento todo. Toda vez que o povo se voltava para adorar ídolos, Deus se retirava e aí vinha o sofrimento. Lembra disso? Juízes, por exemplo, né, aquela série de Juízes era o retrato disso. Porque Deus diz que agora, quando eles fizessem isso, quando eles abandonassem essas ligações com ídolos, ele diz, habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Não há presença e agir de Deus em julgo desigual. Não há. Por isso que isso é caracterizado por tanto sofrimento, por tanta perda. Quantas pessoas você conhece? Né? Tantas pessoas que se associaram com pessoas em julgo desigual e foram corrompidos a sua fé, se desviaram, estão desviados, estão em sofrimento, porque não há a presença de Deus no julgo desigual. E aí ele vai usar no versículo 17, Isaías 52, 11, que é o texto que ele vai usar aqui. Ele vai dizer, e lá em Isaías 52, 11, ele diz, afastem-se, saiam daqui, não toquem coisas impuras, saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Então foram falar as palavras de Deus para Israel quando estavam cativos na Babilônia. Ele está dizendo, quando vocês, vou libertar vocês, mas quando voltarem para Jerusalém, se afastem das coisas impuras. É que Paulo está
fundamentando todo o seu argumento, usando a lei, usando o Antigo Testamento, para que os judeus entendessem o que ele estava falando sobre o jugo desigual, né? E no verso 18 ele vai citar as promessas. Se você se mantém em obediência e não está em jugo desigual, tem promessas. Aí Paulo vai usar as promessas que Deus fez para Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. Paulo vai, é exatamente o versículo 18. Versículo 18 está lá em 2 Samuel, capítulo 7, verso 14. Onde Deus vem para o profeta dizendo para Davi, dizendo, eu serei seu pai. É uma mensagem messiânica, mas que se aplicava a Davi em relação a Saul, mas que vai se aplicar também ao descendente de Davi. Quem é o descendente de Davi que viria depois, gente, como Messias? Quem? Você estava aqui domingo, não? Estava? Quem é o descendente de Davi que viria como Messias? Jesus, né? Olha lá. E aí, então, Davi usa essa expressão, eu serei, é só a primeira parte, né? Se fizerem isso, se não andarem em julgo desigual, se me obedecerem, eu serei seu pai e ele será meu filho. E aí, Paulo só usa isso e diz, e lhe serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Ele está contextualizando 2 Samuel 7,14 aqui em 2 Coríntios 6, 18. Ok? E aí ele vai encerrar, o capítulo não encerra no 18. Ele encerra onde? No 7, 1. A gente já explicou isso aqui semana passada, que não é nenhuma heresia, que não é porque, só lembrando, os capítulos, versículos, as vírgulas, os negritos, esses procedimentos na Bíblia, eles vieram para facilitar a leitura, mas no original eles não estão assim, são textos corridos. São textos corridos, não tinha separação capítulo, versículo. Então, nesse processo de facilitar didaticamente, acabou aqui e ali tendo mas não é erro que você vai dizer assim, pastor, diz que a Bíblia tem erro. Eu te dou uma biblada se você disser que eu disse isso. Estou explicando que didaticamente, por conta facilitar, dessa estrutura didática da Bíblia, acabou acontecendo isso. Por exemplo, no capítulo 7, ele vai começar onde? Lá no versículo 2. Entende? Capítulo 7 vai começar lá no versículo 2. Mas isso foi só uma questão didática, não tem nada de erro aqui, tá? Então, Paulo encerra esse argumento deles, fazendo o terceiro apelo, que é para eles expulsarem aqueles falsos profetas do meio deles. Ele encerra assim, amado, visto que temos essas promessas, quais são as promessas? Todas essas que ele citou aqui em cima, está prometido lá na lei, lá na Torá, desde o antigo. Deus tem promessas para você e para mim que obedecemos ao Senhor, amém? Que não nos coloquemos em julgo desigual, tem promessa. Amado, visto que temos essas promessas, então, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, e aperfeiçoando a santidade no temor a Deus. Então, é necessário que nos purifiquemos de tudo que contamina a nossa fé. O que é que contamina a tua fé hoje, que é uma ameaça para a tua fé? Tudo que contamina o teu testemunho, e aí entra o nosso corpo, que são as nossas condutas, nossas atitudes, e nos afastar de tudo que contamina o evangelho puro de Jesus. Te afasta de coisas que contaminam o evangelho de Jesus. Você já é capaz de perceber quais são coisas que não fazem parte do evangelho. Jesus nunca ensinou. Você é capaz de saber, te afasta. Não, pastor, mas é porque ele tem não sei quantos mil seguidores. Te afasta.
Lições para a gente levar para a nossa vida hoje. Devemos nos afastar de qualquer relação que coloca a nossa fé em risco. Quais são coisas que colocam a tua fé em risco? São várias. Você precisa ser capaz de discernir o que é que coloca a tua fé em risco. Te afasta. O que coloca a tua fé? Lembra que Paulo diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, lembra? Onde que ele está falando isso? Lá no capítulo 6 da primeira carta. No capítulo 6 da segunda carta, ele vai dizer de novo, te afasta de tudo que coloca a tua fé em risco. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Às vezes é um programa, às vezes é um programa que tu ama. Ah, pastor, mas é futebol. Mas ele está roubando todo o teu tempo, então está colocando tua fé em risco. Ah, pastor, mas é uma série que fala evangélica, mas está te tirando teu tempo de ler a tua Bíblia e de orar. Não, pastor, mas essa pessoa aqui é um compadre meu que, nossa, a gente conhece há um tempo. Mas aonde ele está indo, tu vai. Só dei. Mas você é que tem que ter a capacidade de perceber o que é que coloca a tua fé em risco. Não tenha relação com nada que te coloca a tua fé em risco. Isso é julgo desigual, tá? Não coloca teu pescoço nessas relações, porque seremos sempre parte mais fraca. O maior prejuízo vai vir para nós. E outra, a última, para a gente ir para casa. Evitar qualquer sociedade com incrédulos que colocam o teu testemunho em xeque. Que coloca o teu testemunho em xeque. Ok? Sociedade com pessoas envolvidas em corrupção, que não dão a mínima para os valores cristãos ou mesmo éticos, morais. Não faça sociedade. Não, pastor, mas ele vai entrar com o dinheiro todinho, eu vou só dar meu nome para... Para, escuta, preste atenção. E sobre o casamento, o texto não está falando sobre o casamento. Em nenhum momento Paulo fala de casamento aqui no julgo desigual. Frustrei vocês. Frustrei vocês, mas o texto em nenhum momento Paulo fala sobre casamento. Agora, como que nós podemos aplicar essa palavra a casamento? O texto está falando de casamento, como se aplica? Quando isso se coloca na mesma situação lá de cima. De qualquer associação, relação que coloca a tua fé em risco. Entenderam? Então você não vai se casar com alguém que você está vendo a conduta, a vida da pessoa, o cara é perverso, é ímpio, com a mentalidade dele é completamente, se tu te associar, até por amizade já é um risco, imagine se casar com uma criatura dessa. Então é nesse sentido que casamento se aplica, mas o texto em si ele não está falando de casamento, falando de outra associação. Beleza? Ficou entendido aí? Então bora ficar em pé. Se eu ver vocês usando esse termo para falar de casamento, sem explicar. Se eu ouvir vocês falando esse texto, usando ele para casamento, sem explicar. Senhor, te louvamos pela tua bondade que nos alcançou na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cremos no senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Cremos nele como nosso único Senhor e Salvador. Cremos no teu evangelho puro, Senhor, que é o teu poder para transformar e salvar todo aquele que crê. Cremos em ti, Senhor, e submetemos a nossa vida todos os dias ao Senhor e queremos fazer isso agora mais uma vez.
e que a tua palavra continue ecoando, Deus, em nossa mente e coração, nos transformando segundo o homem, a mulher que o Senhor quer, que deseja que sejamos. Agora nos conduza debaixo da tua graça poderosa para o nosso caso, para onde estamos indo, e nos dê uma excelente resto de semana debaixo da graça do Senhor sobre a nossa vida, em nome de Jesus.